Hoje vamos fazer um estudo bíblico sobre por que toda escritura é inspirada por Deus. Já deixa aquele like maroto e um comentário que gostou. Taxinha o que significa toda escritura é inspirada por Deus. O versículo que diz, toda escritura é inspirada por Deus, testifica a respeito da confiabilidade e autoridade da Bíblia. Esse versículo é uma declaração explícita sobre a inspiração divina da escritura. Ter plena ciência de que toda escritura é inspirada por Deus é algo essencial a todo cristão. Isso porque apesar de a Bíblia ter sido escrita por escritores humanos, sua fonte não está na vontade do homem, mas no próprio Deus. O apóstolo Pedro escreve que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Na sequência ele logo trata de explicar que isso se dá porque a profecia da Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20, 21. Por isso é correto dizer que toda Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Em outras palavras, o próprio Deus é o autor final da Escritura. Toda Escritura. Na expressão, toda Escritura é inspirada por Deus, a palavra Escritura traduz o grego graph, que significa escritos. Esse termo, para o povo judeu do primeiro século, tinha um significado especial que se referia especificamente ao conjunto de escritos que formam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa palavra é usada pelo menos 55 vezes no Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento fala da inspiração da Escritura, isso implica na afirmação de que todos os escritos do Antigo Testamento são a palavra de Deus em forma escrita. Portanto, quando o apóstolo Paulo escreve que toda Escritura é inspirada por Deus, ele tinha em mente principalmente os escritos do Antigo Testamento, porque o restante da Escritura, o Novo Testamento, não foi completado até o fim do primeiro século. Isso quer dizer que quando Paulo escreveu essas palavras, o Novo Testamento ainda não existia como uma coleção completa assim como já era o Antigo Testamento. Mas isso não significa que os escritos do Novo Testamento não devam ser incluídos na sentença, toda Escritura é inspirada por Deus. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ao mesmo tempo em que reconhecia que a Escritura veterotestamentária é a palavra de Deus, ele também colocava suas próprias palavras, que estão registradas no Novo Testamento, em pé de igualdade aos escritos do Antigo Testamento. Ele dizia, ouvistes o que foi dito, e também, eu, porém, vos digo. Mateus 5, 17 e 37. Os apóstolos também tiveram essa mesma consciência. Eles reconheciam que os escritos que estavam sendo produzidos pelos apóstolos ou pessoas ligadas ao círculo apostólico também eram, de fato, a palavra de Deus tanto quanto os escritos do Antigo Testamento. Em outras palavras, eles reconheciam que o processo de registro das escrituras ainda não havia sido concluído, e que novas escrituras estavam sendo produzidas e acrescentadas ao corpo de escritos que são a palavra de Deus escrita. Confronte com 1 Timóteo 5 horas e 18 minutos, 2 Pedro 3 horas e 16 minutos. Toda Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, basicamente ele está dizendo que toda a Escritura foi dada por Deus. Nessa declaração o apóstolo usa uma expressão grega que literalmente significa que a Escritura foi soprada por Deus, do grego theopneustos. Com isso, o que Paulo está dizendo é que toda a Escritura foi produzida porque Deus a soprou para fora assim como ele soprou o fôlego de vida nos homens. Gênesis 2 horas e 7 minutos. Sabemos que soprar para fora é, na verdade, expiração, e não inspiração, que significa soprar para dentro. Por esse motivo os estudiosos sugerem que tecnicamente uma melhor tradução para a declaração de Paulo seria dizer que toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus, em vez de por inspiração de Deus. Como diz R.C. Sproul, o que o apóstolo está falando tem mais a ver com o que Deus sopra e não em quem Deus sopra. Ao insistir no fato de que toda a Escritura foi soprada para fora por Deus, Paulo está dizendo que a origem suprema da Escritura é Deus. Ele é a fonte desses escritos. Somos todos teólogos. 2014. Mas por outro lado, há também o conceito de inspiração que diz respeito à obra do Espírito Santo nas pessoas que foram escolhidas para o processo de registro das Escrituras. Nesse sentido, Millard Erickson define a inspiração das Escrituras como sendo a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus registros em um registro preciso da revelação ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Os escritores bíblicos receberam a revelação especial de Deus e registraram essa revelação em forma escrita. Pela inspiração do Espírito Santo, eles puderam registrar aquilo que Deus inspirou ou soprou. Teologia Sistemática, 1992. Plenamente inspirada. Se a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, isso implica em sua plena inspiração verbal. A Bíblia toda, palavra por palavra, é a palavra de Deus.
Mas também é importante entender que a obra do Espírito de Deus não anulou a personalidade e as características de cada escritor humano no processo de registro da Escritura, mas as elevou ao seu mais alto nível. Então a inspiração divina não é algo mecânico, mas orgânico, algo que denota a preparação em que o Espírito capacitou os agentes que receberam a preciosa tarefa de registrar a palavra de Deus. Isso inclui o nascimento desses escritores no espaço e no tempo, os dons específicos que eles receberam, o tipo e o nível de educação que eles tiveram acesso, as experiências que experimentaram, etc. Então, embora a Escritura tenha tido dezenas de escritores com diferentes estilos e particularidades, ainda assim é correto afirmar que toda Escritura é inspirada por Deus. Cada palavra que eles registraram na Escritura é a palavra de Deus genuína. Considerando tudo isso, o cristão deve entender que a Escritura está livre de erros, e constitui a infalível regra de fé e prática capaz de regular a vida do homem. Por isso o versículo completo diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. A Escritura é absolutamente proveitosa. Paulo escreveu essas palavras para Timóteo, enfatizando que a Escritura é uma ferramenta indispensável para o homem de Deus, pois ela é útil para ensino. A Escritura é suficiente para comunicar a verdade divina. Repreensão. A Escritura fornece as bases para a correta repreensão de erros de doutrina e conduta. Correção. A Escritura não apenas repreende, mas também corrige, ou seja, ela restaura o faltoso mostrando o caminho da retidão. Educação na justiça. A Escritura que repreende e corrige, é também a Escritura que educa na justiça, isto é, que orienta o crente a uma conduta reta e piedosa. Então, através da Escritura inspirada por Deus, o crente é plenamente equipado para toda boa obra. Ele permanece na verdade e aplica essa verdade da forma apropriada de modo a exercer o seu ofício real e sacerdotal como proclamador do Evangelho de Cristo, confronte com 1 Pedro 2 horas e 9 minutos. Por isso é tão importante afirmarmos: toda Escritura é inspirada por Deus.